Está começando mais uma jornada do Saldo Extra. Obrigado porque você está ao nosso lado. Estamos aqui para trazer dicas que vão ajudá-lo a você administrar bem as suas finanças pessoais. E vai aqui mais aquela dica especial para você adquirir esse livro da Casa Publicadora Brasileira, Administração Financeira da Família. É um livro de minha autoria, é um livro barato e você vai poder conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais sobre esses temas importantes que estamos abordando aqui no Saldo Extra a cada semana. Hoje vamos falar de um assunto palpitante, investimentos. Temos que dedicar tempo a falar sobre investimentos. E é claro, precisamos da ajuda de especialistas. Por isso temos a honra e a satisfação de receber aqui conosco a Maria Fernanda Bastos. Ela que é carinhosamente conhecida no mercado de trabalho como Fê Bastos, ela é graduada em Administração de Empresas e tem um MBA em Gestão Financeira, Controladoria e é especializada nesse assunto de finanças, já tem experiência no mundo corporativo, já trabalhou no mercado financeiro e ela gentilmente aceitou o nosso convite para estar conosco aqui. Fê Bastos, me permita chamá-la assim também, de Fê, claro, como você é carinhosamente conhecida. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente. Fê, falar sobre investimentos para nós é algo significativo. Por que é importante, Fê, nós dedicarmos tempo a abordar a temática de investimentos? Bom, as opções no mercado são grandes, né? E os investimentos são importantes para que a gente possa multiplicar a nossa renda, né? A nossa renda mensal, o nosso salário. Então, é muito importante, realmente. A gente fala sempre em economia, né, Fê? A gente tem que ter uma reserva, tem que fazer uma economia para realizar os nossos planos e conhecer o mercado financeiro, as opções de investimento, vai fazer com que a gente possa fazer com que essa economia renda, ela tenha a sua proteção e a sua segurança. Quais as principais opções que nós temos hoje no mercado, as mais conhecidas para a população de uma forma geral? A mais conhecida mesmo é a poupança, né? Que é a mais antiga das opções que a gente tem no mercado. Depois temos as ações, que também são bem conhecidas, mas um pouco temidas, né? Acho que até por um pouco de desconhecimento. E as opções de investimento de renda fixa, fundos de investimento, que são formas mistas, né? São compostos às vezes de renda fixa, às vezes de títulos imobiliários, de ações, depende do fundo. E quando a gente fala em buscar investimento, o que a gente deve considerar, Fernanda? Que tipo de informação eu preciso saber para fazer o investimento correto? Bom, primeiro você tem que ver qual é o seu perfil. Então, assim, dentro do mercado financeiro, é o que você aguenta de risco. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é avessa a risco, você tem um perfil conservador, é como se chama. Se você é uma pessoa que aguenta um pouco de risco, é um perfil moderado. Agora, se você é uma pessoa que, tudo bem, pode vir arriscado, que eu topo, então é um perfil agressivo. Fora o perfil, você também tem que ver quanto que você tem de renda, qual a economia que você vai conseguir fazer, que dinheiro você vai conseguir separar para o investimento e o que você quer com esse dinheiro que você vai separar. Porque dependendo do objetivo, você tem melhores opções, porque os investimentos eles têm taxas, têm o imposto de renda, então se você vai investir no curto prazo, você tem que considerar que você vai ter um imposto de renda com uma taxa maior, né? O imposto de renda é 25% até 6 meses, 22,5% de 6 meses a 1 ano, a partir de 1 ano é 17% e depois de 2 anos é 15%. Então, se você vai colocar num rendimento que a taxa de rendimento é baixa e você vai deixar pouco tempo, aí é capaz de ficar elas por elas, não compensar o seu esforço quando você for pagar o imposto no final. Então tem que pensar nisso. O que eu quero? Eu quero uma TV, eu quero um carro ou eu quero uma casa? Então cada um tem o seu investimento mais adequado, né? Cada sonho. Então, Fernanda, quer dizer que eu tenho que avaliar alguns fatores para escolher o melhor investimento. Então vamos lá, você mencionou o perfil,
que é a questão do risco, né? Alguns gostam de correr riscos e outros não, são mais conservadores. Mas vamos lá. Nós temos então a questão do tempo, eu acho que isso é significativo, né? O quanto tempo eu vou manter, isso vai influenciar no tipo de investimento que eu vou buscar. E também avaliar essa questão da tributação, né? O imposto de renda, e que vai ser incidente sobre a remuneração que eu estarei recebendo. Quando a gente fala de questão de escolher aplicação em questão relacionada ao tempo, o que você considera como curto prazo? E o que é médio, o que é longo prazo? O que é curto prazo? 6 meses, 1 ano, 3 meses? O que é médio e longo prazo? Só para a gente ir construindo aqui uma ideia. Certo. Então, curto prazo é até 1 ano. Então, para curto prazo seria ideal as mais conservadoras. Então, uma poupança, um investimento de renda fixa ou até a previdência privada conservadora. Para médio prazo seria acima de 1 ano. Ideal, 2 anos. Então, já seria considerado médio prazo. Já seria, por exemplo, um tesouro direto, títulos do tesouro direto. E para longo prazo, mais do que isso, né, mais do que 2 anos, mas ideal de 5 a 10 anos, longo mesmo, seriam as ações. Essa que tem um componentezinho, ingredientezinho maior que a questão do risco, né? Porque você depende, às vezes, da variação das commodities, do desempenho das empresas, e esta variação, às vezes, você tem que deixar com que ela permaneça um pouco mais. No caso das ações, para quem precisa do curto prazo, médio prazo, nem pensar, né, Fê? Não é bom, porque no curto prazo, as ações, a gente fica sujeito à especulação do mercado. O mercado tem uma expressão que é muito engraçada, que são os ursos e os búfalos. Então, os búfalos, eles fazem esse movimento, né, com os chifres, e eles empurram as ações para cima. Então, elas faz o valor da ação subir. E o urso, ele abraça e faz o preço da ação cair. Então, são os especuladores que fazem o que a gente chama de day trade, que são as transações diárias, compra e vende várias vezes. Então, isso deixa o mercado muito arriscado e no curto prazo, e você fica sujeito também a variações econômicas do país, às vezes até de um país que não é o nosso, né, no mundo, alguma notícia que não repercutiu muito bem, as pessoas ficaram com medo, saíram da bolsa. Então, no curto prazo, você fica muito à mercê disso. E no longo prazo, que nem quando vem alguém e conta uma notícia pra gente que a gente fica chateado. Aquilo naquele dia pesa, a gente passa o dia meio triste, mas com o tempo tudo vai se resolvendo. E depois de um tempo você olha para trás e fala, nossa, olha só, hoje não é nada aquele boato, né? Ou aquela notícia que naquele momento parecia tão ruim, agora está tudo bem, já passou. Então as ações também são assim, elas vão no movimento assim, diário, só que com o tempo a linha tende a ser contínua, quando você aumenta o tempo. Por isso que é bom o longo prazo, você deixa em ações de empresas que são sólidas no mercado, bom você fazer uma pesquisa. Dizem que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas é a única ferramenta que você tem. Então você faz histórico daquela aplicação, daquela bolsa, né? Você pega o histórico de 1 ano, vê quais são as ações que foram mais comercializadas, o que mais foi comprado e vendido. Aí você vê do ano passado, do ano retrasado, faz uma linha do tempo de 5 anos para trás e vê 5 ações que estiveram nesses 5 anos, presentes nesses 5 anos. E daí muda o mercado. Então pega uma que tenha a ver com energia, a outra que seja combustíveis, a outra financeira, uma de cada mercado, para você ficar blindado, contra possíveis crises específicas em algum mercado. E daí você investe um dinheiro em cada dessas ações. Daí você fica com essas 5 ações. Daqui a 1 ano, você faz de novo a pesquisa. Vê se as 5 que você escolheu ainda estão no ranking. Não tá, então vou substituir uma. Aí vende, compra uma outra que apareceu, que você acha que está mais sólida. E vai fazendo assim, vai mantendo a sua carteira, separa um dinheiro para comprar todo mês, ou então
que você pode fazer? Separar o dinheiro, pôr na poupança e a cada 6 meses, 1 ano, você vai e compra em ações. E daí isso diminui o risco. Pois é, é importante esse detalhe porque eu estou associando aqui essa questão do investimento com a necessidade da reserva. Eu preciso ter uma reserva. Precisa. A gente tem falado muito sobre isso aqui no Saldo Extra, para cobrir os imprevistos, para realizar os meus planejamentos, seja de curto, médio ou longo prazo. Então a reserva é fundamental, só que agora eu vou aplicar essa reserva para aquela renda. Então eu vou buscar esses investimentos. No caso da ação, como é um investimento de longo prazo e ele tem um certo risco e não tem muita liquidez, vamos dizer assim, eu não posso lançar mão e ter a segurança de que eu vou estar ganhando naquele momento, que pode ser que aquela ação esteja naquele momento em baixa. No montante de uma aplicação, de uma reserva, para quem tem um montante razoável, quantos % você diria o seguinte, aplica no investimento que tem um pouco mais de risco, de longo prazo, como ação, e aplica outra parte no investimento de menos risco, com maior liquidez. Você recomendaria um percentual ou não? Então esse percentual que varia com o perfil, né? Se a pessoa é mais agressiva, coloca maior parte da renda, põe uns 60% na ação. Mas se não é tanto, se é uma pessoa conservadora, eu nem recomendo a ação, porque senão a pessoa vai ficar olhando todos os dias como está a cotação e vai sofrer. Vai ficar ansiosa, né? Então, assim, as ações, elas têm uma liquidez boa. Você pode vender a qualquer momento. Só que se no momento que você precisar vender a ação estiver lá embaixo, você vai perder dinheiro. Então, o ideal, deixar para ações, é aquele dinheiro que você não vai usar nem para emergência, para você não correr o risco de pegar uma cotação baixa. Ou seja, esse percentual que vai investir em ações ou um pouco mais de risco vai depender até do próprio planejamento. Se eu tenho um plano que eu vou investir no longo prazo, eu posso até fazer com que aquele valor esteja aplicado no investimento num pouco mais de risco. Seria por aí? Seria por aí. Aquele dinheiro que você vai esquecer. Você deixa nas ações e esquece dele ali. Não conta com ele. E para emergências que possam acontecer no meio do caminho, você coloca numa ação mais conservadora, uma poupança, um fundo de renda fixa, que você consegue resgatar e não perder tanto. Fernanda, vamos falar um pouquinho agora dessa linha. Nós somos aqui no Saldo Extra bem conservadores, até porque a grande parte da população brasileira não tem uma reserva muito grande. Às vezes a reserva é pequena, às vezes a reserva mesmo é só para um investimento, às vezes de curto prazo, um plano mais que não vai envolver um montante muito grande. Para esse tipo de aplicador, que não tem um recurso muito grande, vamos voltar agora para a renda fixa ou as aplicações mais tradicionais. O que você recomenda sem riscos? Bom, sem risco é a poupança. Mas nunca é sem risco total, né? Teve uma época que a gente viu que a poupança foi confiscada, infelizmente aconteceu. Então, não existe sem risco, 100% sem risco. Mas a mais segura é a poupança. A poupança é aquela que não tem risco nenhum, até porque ela tem a sua remuneração próxima da taxa de referência do governo hoje. O que você recomendaria ao lado da poupança? Ao lado da poupança teria o Tesouro Direto, que também é conservador, mas tem uma pitadinha de risco. Pode ter uma renda variável no meio da aplicação. Então, o Tesouro Direto, na verdade, é o seguinte, você compra as letras do Tesouro Nacional. Bom, tem vários títulos, né? A letra do Tesouro Nacional você compra numa data, você sabe que você vai resgatar daqui a 2 anos, por exemplo, numa data pré-fixada. Quando você compra, você já sabe a data. O número é quando você vai resgatar. E você já sabe quando que você vai ganhar lá na frente. Então é bem seguro, você consegue se programar e não tem surpresas. Aí, mas é um bom rendimento quando a gente sabe que a Selic, né, que é a taxa de juros, não vai subir tanto. Mas por quê? Porque se eu sei que a Selic vai subir, é melhor eu procurar um investimento que seja indexado, né, que siga o rendimento da Selic. Então, por exemplo, nas letras, a letra a gente já sabe quanto vai receber. Aí tem a nota
do Tesouro Nacional. Aí tem a NTN, né? NTN-F, que você vai recebendo os juros durante os meses. Então, por exemplo, para um aposentado, que ele quer aumentar a renda mensal dele, ele pode comprar essa nota do Tesouro Nacional, ele vai resgatar o quanto ele pagou daqui a 2 anos e durante esse período ele vai recebendo os juros mensais. Então ele tem uma remuneração mensal. É ótimo, nesse caso, né? Ou então, eu acho que a inflação vai subir, que o nosso mercado está mostrando isso esse ano, né? Que a inflação vai subir, então para a inflação subir, os juros vão subir para dar uma contida nessa inflação e daí o país vai crescer um pouco menos, porque o consumidor está com receio. Então, ele está com medo, ele não gasta tanto, o país não cresce tanto. Tá. Assim que funciona a dinâmica dos números. Então, você tem a nota do Tesouro Nacional que ela é indexada ao IPCA, que é a B, são as Bs. Aí tem o principal B e tem a B. Então, você sabe que ela vai ser corrigida pelo IPCA, que é esse índice que mede a inflação. E depois disso, você tem a letra financeira do Tesouro. É uma sopa de letrinhas, né? Que é a LFT. E daí ela é indexada pela Selic, que é a taxa de juros. Só para esclarecer para o telespectador, você mencionou o Tesouro Direto. Eu já apliquei no Tesouro Direto. Eu não aplico hoje, depois vou até explicar por quê, uma pergunta que eu quero fazer para você. Quando nós entramos no site do Tesouro Direto, o investidor ele tem lá várias opções. E ele tem as características, aparece essa sopa de letrinha e ele pode saber exatamente que títulos do governo estão sendo ali oferecidos. Então ele pode optar por algumas dessas modalidades que você mencionou. Agora é importante dizer para quem vai aplicar no Tesouro Direto, independente de qual título ele vá buscar ou ele vá fazer o seu investimento, é de que ele deve respeitar a data de vencimento por causa da questão do imposto de renda, não é isso, Fernanda? Se ele sacar antes do vencimento, ele vai pagar o imposto um pouco maior, correto? E se ele sacar antes, ele também está sujeito ao preço do mercado, né? Como se fosse uma ação. Se ele resolver vender e pegar o dinheiro antes da data combinada, né? Ele vai estar à mercê do mercado, quanto o mercado vai querer pagar por aquele papel. E daí fica exatamente como se fosse uma ação, a cotação de uma ação. Então, se naquele dia a cotação não estiver boa, você pode até vir a perder o dinheiro. Então, também realmente não é bom para um dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. Exatamente. O que pode precisar a qualquer momento, melhor é a poupança, né? Melhor é a tradicional poupança. Agora, Fernanda, vamos lá. Tem muita gente que tem dinheiro, tem aquele que não tem dinheiro. Muita gente pode pensar assim, não, eu preciso ter um investimento, aí faz o investimento, mas está comprando lá tudo parcelado, no crediário, no crédito rotativo. Então, ele está aplicando, está pagando lá fora, fazendo as suas compras parceladas, na verdade ele está perdendo dinheiro. Sim. Porque o maior investimento que eu devo fazer é pagar as minhas contas à vista, não é isso, Fernanda? Ou seja, eu pago tudo à vista, depois que eu já estou pagando todas as compras à vista, que passo a ter uma sobra, é que eu vou buscar investimento. É esse o raciocínio? O ideal no orçamento familiar é que você acabe com as dívidas de curto, médio ou longo prazo. Então, o primeiro passo para fazer uma faxina nas finanças é você acabar com as dívidas. As dívidas nunca são boas, né? É relativo isso. Compre parcelado e sem juros, você podia pegar essa parcela e aplicar, e no final desse mesmo período você ia ter um montante maior na sua mão e você poderia até negociar com esse comércio que você vai comprar o seu bem. Vamos supor aqui uma televisão. Ao invés de você parcelar, você guarda o dinheiro, vai ganhando juros ao invés de pagar juros. Não caia, né, no truque de que é sem juros, porque a gente sabe que nada é sem juros. E no final você acaba tendo ou um pouco a mais, ou então você consegue até negociar e essa TV sai mais barata porque você vai pagar à vista. É sempre melhor guardar o dinheiro. Aí, mas e no caso de uma casa? Eu vou morar de aluguel até eu conseguir comprar uma casa? Porque a casa é um investimento muito grande, muito maior do que a renda mensal da maioria dos trabalhadores, ou até donos de empresa. Então, é melhor, se você for pegar
vamos supor, vou financiar uma casa em 15 anos. Eu vou ter aí às vezes uma parcela de, dependendo do valor da casa, de 4 mil por mês. Então pesa no mensal de uma família. E se você for pagar um aluguel e guardar o dinheiro, você consegue às vezes fazer isso com metade. Você guarda 1.000 e pouco, paga um aluguel de mais ou menos 1.200, 1.300 e você não chegou nos 4 mil que você teria que desembolsar mensalmente. Em 15 anos, aí você corrige a inflação, você ganha os juros, você consegue o dinheiro, vai lá e compra um imóvel. É claro que não vai ser aquele mesmo imóvel de 15 anos atrás, mesmo um similar, né? É sempre melhor, até você pagar um aluguel enquanto você guarda o dinheiro, do que enfrentar um financiamento. No meu caso específico, eu disse aqui para você que hoje eu não estou fazendo aplicação no mercado nenhuma. Por quê? Porque eu tenho imóvel financiado. E a taxa de juros que eu pago é maior do que qualquer modalidade de aplicação que o mercado esteja oferecendo para mim hoje. Então, como eu opto por comprar à vista, eu pago as minhas contas à vista e o valor que sobra eu amortizo no meu financiamento. Eu acho que é importante esse raciocínio, para que ninguém pense, não, eu tenho que fazer investimento, eu tenho que fazer uma aplicação, eu tenho que fazer uma reserva. Aí faz o investimento, compra um título, só que está pagando lá fora tudo parcelado, com uma taxa de juros maior. Então é importante que você entenda isso. O investimento ele será muito saudável, muito salutar, desde que esse princípio básico, que é comprar à vista, que é não gastar antes de receber, esteja sendo praticado em casa. Fê, sobre esse assunto de investimento, rapidamente para a gente concluir, tem algum conselho mais que você daria ao nosso telespectador? Bom, sempre guardar um pouco, nem que seja 50 ou 10 reais, não cair em dívidas, porque ou você tem os juros a seu favor ou você tem os juros contra. Então é melhor ter os juros a seu favor multiplicando o dinheiro do seu trabalho do que comendo o seu dinheiro. É isso que eu deixo de... Independente do montante, né, Fê? Sim. Mesmo que seja pouco. Alguém que tem um salário pequeno, que ganha um salário mínimo, ele pode economizar um pouquinho, dá para economizar um pouquinho, dá para começar com um cofrinho? Dá, claro, sim. Qualquer economia é bem-vinda e vai auxiliar no futuro dessa família, dessa pessoa, com certeza. E a questão é que esta economia, ela traz a disciplina, né? Eu tenho a disciplina, eu quero economizar todos os meses, ajuda a ter uma disciplina para controlar os gastos, fazer o orçamento funcionar e realizar os planos futuros. Sim, vira um hábito que ajuda a realizar sonhos. Fê, pode ser que alguém que esteja nos assistindo agora queira fazer contato contigo, contratar os seus serviços, buscar alguma informação adicional. Passe as informações para a gente, aqui para os nossos telespectadores. O meu e-mail é contato@febastos.com.br. Minha página no Facebook é Febastos Consultoria. E o meu site é www.febastos.com.br. Fê, muito obrigado. Eu espero que você esteja conosco aqui outras vezes. Obrigado pela sua contribuição, por você dedicar o seu tempo para estar aqui com a gente. Que Deus lhe abençoe grandemente no seu trabalho, a sua família, os seus empreendimentos. Eu queria terminar o programa com um texto que vai trazer algo a mais nesse assunto de fazer as suas escolhas, as suas decisões na questão financeira. Eu vou ler com vocês o verso 8 do Salmo 143. Olha o que diz a palavra de Deus. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Eu gosto muito desta frase do salmista, quando ele diz assim, pois eu em ti confio, mostra-me o caminho por onde eu devo andar. Nós estamos todos os dias fazendo escolhas, fazendo decisões. Começa com a roupa que você vai vestir para sair para o trabalho, para ir para a escola, as atividades do dia, o almoço que você vai preparar para a sua família. Estamos a todo momento fazendo decisões. E nós devemos buscar informação. Vocês viram como é importante hoje conhecer um pouquinho do mercado financeiro, conhecer as opções, conhecer quanto se tem de imposto, que taxa de administrativa se cobra, que rendimento vai me trazer, para que eu possa fazer com que a minha reserva, a minha economia, ela possa render e, obviamente, me ajude a realizar os meus sonhos, os meus planos, cubra os imprevistos,
para que a gente não venha se endividar. Portanto, informação é muito importante. Eis a razão de estar aqui trazendo informações para você. Mas existe algo mais. Por melhores que sejam as informações e as dicas, existe algo que nós devemos buscar, que é a sabedoria que vem lá dos céus, do Papai do Céu. Ele vai nos ajudar a fazer as melhores escolhas. Portanto, vamos confiar em Deus. Vamos separar um tempo para orar, para buscar essa sabedoria que vem do alto. Deus sabe dos nossos caminhos, Ele conhece os nossos passos e Ele vai nos mostrar exatamente o caminho que devemos seguir e a decisão que temos que fazer. Fica aqui a nossa palavra de agradecimento, o convite para que você nos acompanhe no Twitter, no Facebook, possa participar, interagir conosco, dar a sua contribuição. O nosso grande abraço e o convite para que você esteja aqui na próxima semana e eu estarei aqui esperando por você. Até lá!